vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente está aqui com mais um episódio de Encontro com Propósito. E você que nos assiste tanto pelo YouTube como pelo Spotify, já vai deixando aí o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Então hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, a Isadora Moraes. E assim, ela vai estar aí, a gente vai estar conversando, batendo um papo super legal, super produtivo. Ela já tem um pouco de afinidade com as câmeras, então eu vou passar para ela se apresentar e tá demais esse episódio, hein? Pode falar, hein? Oi pessoal, meu nome é Isadora, eu tenho 19 anos, trabalho com social media, tenho uma empresa na área do marketing, sou casada, né? Recém-casada. E estamos aí, né? Isso. Vai ser ótimo. Então, gente, pra gente começar nosso papo, eu gostaria, Isadora, que você começasse falando como foi sua conversão, né? Pra gente desenrolar esse papo. Você pode contar um testemunho, algo que marcou aí nesse momento, né? Tão especial da nossa vida, né? A vida de um cristão. E é isso, pode falar, fica à vontade. A vida inteira eu sempre cresci com princípios cristãos sendo entregues pra mim. Mas a minha família mesmo nunca esteve totalmente na igreja, nunca teve verdadeiramente fundamentada na igreja, sabe? Só aquilo, né? Meu pai sempre foi muito religioso, só me falava que Deus era tudo, que a gente tinha que ser muito gratos a Deus, né, por tudo. E eu sempre cresci ouvindo isso do meu pai, da minha mãe também, só que assim, eu não tinha uma base na igreja, porque nenhum deles iam na igreja assim direto. Era às vezes, né? Então era aquilo só de ouvir mesmo do Senhor. Mas eu cresci também uma menina muito religiosa por conta disso. Só que assim, só acreditando em Deus, né, conhecendo Ele mesmo, assim, não. Né? É diferente de quando você acredita, quando você crê, de quando você tem uma intimidade com Ele, de quando você realmente segue princípios e valores. E eu me converti com 14 anos. Né? Eu tava no 9º ano da escola e eu fui no encontro de uma igreja onde minha irmã me levou e lá foi o meu primeiro encontro verdadeiramente com Deus. Foi lá em que o meu coração ele se abriu pro Senhor. E no momento eu não estava passando por nenhuma fase difícil da minha vida, eu não estava passando por dificuldades, porque geralmente você se converte, tem pessoas, né, que encontram Jesus quando está passando por alguma coisa e entram na igreja, enfim, né. Não, eu só era uma menina de 14 anos que fui no encontro e o Senhor já começou a falar comigo a partir daquele momento e eu creio muito, sabe, no que o Senhor ele tem para fazer na minha vida, no que Ele vai fazer, porque assim como eu falei, né, uma menina de 14 anos que não tinha base cristã nenhuma. Era adolescente e, tipo assim, me desenvolvi muito rápido, né? A partir desse dia eu comecei a congregar numa igreja e eu comecei até a liderar nessa igreja e foi tudo muito bom. Só que, assim, eu ainda não era 100% íntima com Deus, né? Eu já tinha um anseio, um ânimo dentro de mim, mas assim, eu ainda tinha ali um pezinho ali, sabe, nas coisas do mundo, porque antes de eu me converter, eu escutava muita música, né, meus irmãos sempre foram envolvidos no meio da música, e eu gostava demais mesmo, assim, eu tava na igreja, mas assim, sempre, né, eu fui conhecer Jesus mesmo, verdadeiramente, quando eu entrei na igreja hoje, que nós estamos hoje, que é a Vida do Caminho. E assim, o que mais me chamou a atenção ali foi realmente a palavra do pastor, que é fundamentada na Bíblia. E assim, abriu o meu pensamento, abriu minha mente, o Senhor mesmo, sabe, que me colocou. Eu fui pra lá, inclusive, obrigada pela minha mãe. Minha mãe me obrigou. Antes eu era da outra igreja da minha irmã, minha mãe me obrigou. Eu não queria de jeito nenhum pra lá. Mas assim, mãe e pai, eles parecem ter um discernimento de Deus, né? Como eu tava conversando com você. Foi tudo, né? O Senhor, Ele me colocou naquele lugar. Eu tenho certeza que foi Ele, nem foi minha mãe, foi Ele. E assim, foi assim, sabe? Não teve um momento real que, tipo, me marcou. Nossa, esse momento aqui foi a chave. Não, eu fui, o Senhor, Ele foi me moldando aos poucos, né? Passou ali um tempo, eu já não gostava mais de ouvir as músicas que eu ouvia antes. Passou um tempo também, eu vestia muita roupa, assim, inadequada, sabe? Pra pessoa que
eu deveria me tornar, e aí eu já vestia roupa e eu não conseguia sair de casa, porque o Espírito Santo me incomodava. Sim. Então, assim, a minha conversão, ela foi aos poucos, né? Tem pessoas que falam assim, existe conversão de porta, que é tipo assim, você abre a porta e vai, existe conversão de escada. A minha conversão, ela foi uma conversão de escada, né? Foi processos, foi aos poucos. Sim. E é isso. É muito interessante isso, porque o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma em cada pessoa. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu já até falei em outros podcasts que a pessoa, às vezes, ela pensa assim, nossa, eu vou pra igreja, eu tenho que mudar tudo, eu não posso ir desse jeito. Mas, tipo assim, às vezes ela tem uma visão de que ela vai ser obrigada a deixar aquela vida. Exatamente. Mas não é aos poucos aquilo já não vai mais fazer sentido pra nós. E outra coisa, não é a igreja que tem que impor, né? Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que deixar de fazer. Por exemplo, o nosso pastor mesmo, ele fala, eu não tenho o direito de virar pra você e falar assim, para de fazer isso. Quem tem que te falar isso é o Espírito Santo. Sim. É o Espírito Santo que tem que te convencer de certas atitudes suas que hoje não convém mais. Entendeu? Então ele sabe, por exemplo, quando alguém vai pedir conselho pra ele sabe que é errado. Ele aconselha, olha, irmão, isso não, né, não cabe mais, tá? Mas quem convence é o Espírito Santo, né? Porque tem muita igreja que, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Realmente, né, tem coisas que não podem fazer, mas quem vai te convencer daquilo é o próprio Espírito Santo, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, como a gente estava falando, é o Espírito Santo que vai nos convencer, né? É a gente colocar uma roupa e a gente olhar no espelho e falar, isso aqui parece que não é mais pra mim. E tipo assim, não é o pastor que vai te obrigar, não é o pastor falando que você vai parar. Mas você tem que deixar o seu coração aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar. Exatamente. Porque às vezes a gente apresenta uma certa resistência. E tem pessoas que estão em determinadas igrejas, né, que tem doutrina e tal, não tô falando que é errado. Sim. Mas o errado é a pessoa estar na igreja com doutrina e não concordar com aquilo que está sendo estabelecido ali pela igreja. E até no domingo mesmo, o pastor falou na Santa Ceia, né, que é aquele versículo, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Ele falou assim, não é eu que vou falar se você vai tomar, se você vai deixar de tomar, é você mesmo com você que vai se examinar e ver se você tá apto e tal. E isso é muito interessante, né? A gente vai criando experiências com o Senhor, vai crescendo e a gente começa a ver, nossa, a gente vai abrindo a nossa mente. E isso da Santa Ceia é muito interessante porque tem igrejas que, nossa, você não pode tomar a Santa Ceia se você não for batizado. Se você... Mas, gente, é igual o nosso pastor sempre fala, por isso que eu acho que o Espírito Santo ele me encontrou. Porque a palavra dele realmente é os princípios bíblicos. Sim. Ele fala assim que você não é batizado? Pode tomar. Se você, por exemplo, não tá bem consigo mesmo, toma. Mas você vai estar tomando suco e comendo pão. Agora, se você verdadeiramente, né, é batizado, tem um encontro com o Senhor e tal, você vai estar bebendo do sangue e comendo do corpo. Então, tipo assim... A pessoa, ela não, nossa, você não pode tomar porque você pode tomar. Só que pra você vai ter um efeito, pra você vai ter outro, né? É aquilo. É por isso que o nosso pastor, ele não obriga, né? Ele não obriga, ele também não te obriga a seguir algo, ele não obriga você a não fazer algo, porque justamente é a questão do Espírito Santo te convencer. Então, examine-se a si mesmo. Entendeu? E é interessante que o pastor, ele passa o ensinamento, a palavra, né, que ele recebeu do Senhor, e a gente consegue ver através da vida dele o exemplo. Exatamente. Né? Então, tipo assim, é uma pessoa que prega e segue aquilo que tá pregando. Né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de conversar com ele, vai ver nas palavras dele, nas atitudes dele. Então, tipo assim, às vezes ele falar não vai surtir um efeito, mas a pessoa vendo que ele está falando e através da atitude dele, da família dele, ele está fazendo aquilo e está dando certo, as outras pessoas também vão querer seguir aquilo. Eu falo isso pro Eduardo sempre, não acredite no que eu falo, acredite no que eu faço, porque hoje eu posso te falar que eu vou fazer isso, mas eu posso não fazer. Então as atitudes, elas demonstram muito mais do que as palavras, muito mais mesmo.
Sim, e falando nessa questão de igreja e tal, gostaria que você falasse um pouco, Isadora, como você descobriu o seu dom, né? Como você começou a exercer o seu chamado, o seu propósito, né? Já foi, tipo assim, você entrou na igreja, que a gente sabe, gente, a Isadora, pra quem não conhece, ela canta, ela tá no Ministério da Mídia, ela cuida dos adolescentes lá da igreja. Enfim, faz tudo. Ela faz tudo, faz né? tudo da Então, igreja. tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu também acho assim que você está atribuindo todas essas características, mas ao mesmo tempo é algo muito gratificante, exatamente. né? De você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, como que foi isso e como que tá sendo isso, né, na sua vida? Então, vamos lá. Meu ministério de louvor, eu sempre soube, né, que eu tinha esse dom desde pequenininha, porque eu sempre cantei com meu pai na igreja. Sim. Desde quando, igual eu te falei, né, eu cresci com princípios bíblicos. Meu pai sempre me levava pra igreja quando eu era criança, só que assim, era aquilo, né, na igreja e na igreja não. Então, mas a gente ia, né, e eu sempre cresci cantando com ele, a minha vida é do mestre, aquela música do Lázaro. Sim, Inclusive, meu pai faleceu, né, há um tempinho atrás. Eu até cantei essa música pra ele lá no dia do velório, e assim, a minha vida foi meu pai, meu pai era a minha vida. É tão... Essas figuras de pai é tão interessante, né? Que você olha pro seu pai e ao mesmo tempo é a figura exatamente do nosso pai que tá ali em cima. Então eu cantava com meu pai na igreja sempre e eu cresci na igreja louvando, tanto quanto quando eu não tava com meu pai, ele sempre perguntava, você tá indo na igreja com sua mãe, você tá cantando lá, né? E eu tô, claro, todas as igrejas que eu passei, por todas que eu passei, eu sempre participei do Ministério de Louvor, então eu sempre soube que eu tinha esse dom. Sim. Só que eu comecei a realmente ser ministra de louvor quando eu entrei na Vivo Caminho. Porque antes eu cantava, né, louvava em outras igrejas, só que assim, tem uma diferença entre você cantar e você ministrar. Tem muita diferença. Quando você ministra, você libera algo diante das pessoas, você libera uma revelação da parte do Espírito Santo, sabe? Quando você canta, você só canta. Então eu nunca tinha entendido o real valor e significado de ser ministra. Eu fui entender agora tem uns 2, 3 anos e assim, eu já recebi palavras da parte do Senhor mesmo que Ele vai me levar pra muito mais longe do que eu estou hoje. Sim. No quesito louvor, né? Ele já recebi palavras de que vai haver cura, né? Através do meu louvor, da minha ministração, libertação, enfim, já recebi várias palavras da parte do Senhor e assim, meu coração queima por esse ministério. Sim. Eu não tenho nem o que falar, eu sou apaixonada, sabe? O louvor, eu creio que ele é um dos ministérios mais lindos que tem, porque é a parte da adoração ao Senhor. Nós sabemos que a adoração não é só louvor, né? Tem adoração através de oração, enfim. Mas o louvor, pra mim, ele carrega algo. Eu não sei explicar, sabe? Agora, eu tenho o dom de serviço, né? Por isso que eu sou faz tudo da igreja, né? Todo mundo me coloca pra fazer um trem ali e outro, eu tenho dom de serviço. Então, sempre que alguém precisa, eu tô ali servindo, né? E sem aquele negócio de reclamar, sabe? Mas é dom, né? Eu acho que quem não tem um dom, não é que a pessoa tá reclamando, mas assim, não foi aquilo que ela foi chamada pra fazer, não é aquilo que ela foi chamada. É igual a Carolzinha, e às vezes ela só não descobriu isso ainda, Isso, né? Exatamente. A Carol, coloquei ela na mídia, mas não é o que ela dá conta e sabe fazer. Aí ela vira e fala assim, Isa, eu tô na mídia, mas não é isso que eu quero fazer, tipo assim, não é isso que eu faço, mas é aquilo que você vai fazer agora, porque a gente tá precisando de você. Então, tipo assim, eu tenho dom de serviço, eu sempre faço tudo que me chamam pra fazer, eu faço, né? Tô em tudo, se precisar eu vou, se me chamar eu vou, eu tô na igreja, a primeira coisa que eu chego, tipo, e faço é olhar pra ver se tem alguma coisa errada ali. Se tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, é um dom meu também. E mídia, o Ministério da Mídia, eu sempre gostei muito de redes sociais, inclusive eu crio conteúdo pro meu próprio Instagram, né? Crio conteúdo para as outras empresas também, né? Na parte social mídia. Então eu sempre gostei muito de vídeo, foto, e é um prazer, eu falo assim, falei pro pastor um tempo atrás, o pastor falou assim, não é pra mexer na mídia da igreja, porque sempre que começam a mexer na mídia, para. E quando for pra começar, eu quero que comece e nunca mais para. Eu falei assim, então eu vou fazer. Por quê? Eu acho uma desonra eu trabalhar com isso e não poder servir na minha igreja.
Então, eu trabalho com isso, eu não posso servir a minha igreja com isso? Sim. Eu posso, por exemplo, tem outras empresas que tem outras igrejas que estavam querendo me pagar pra fazer isso. Aí eu falei, gente, tem igreja querendo me pagar, eu não posso servir na minha própria igreja com o meu serviço? Eu tenho um negócio comigo, que é aquele versículo que eu quero tatuar na testa, me então dá de escrever na testa, porque eu carrego ele e assim, eu lembro dele todos os dias, que é tudo que for fazer, faça com excelência, como para o Senhor e não para os homens. Tudo, eu já decorei esse versículo de tanta Isadora. tudo que eu vou fazer, eu vi e falo assim, não faço pros homens, eu faço pro Senhor. Se eu tô na igreja fazendo algo, não é pros homens, é pro Senhor. Se eu tô ministrando, não é pros homens, é pro Senhor. Porque até quando eu subo lá no altar, eu sinto um friozinho na barriga. Ei, não é pros homens, é pro Senhor. Então, assim, a Ministério da Mídia foi algo também relacionado ao meu trabalho, né? Eu falei assim, eu vou servir minha igreja na minha área de trabalho, né? Assim como outras pessoas, né, lá na igreja também servem a igreja, por exemplo, tem um irmão nosso lá que é chaveiro, né, que fala? Sim. Ele sempre ajuda a gente lá quando a gente precisa da chave da igreja. Uhum. Então, assim, cada um de nós lá, esse dia salvou eu e meu esposo. foi dar mão. Que nós trancou a chave. No aniversário dela, detalhe, foi super ótimo, um dia super ótimo. Ai, mas, gente, enfim, mas cada um, a gente entende que honrar o Senhor com o nosso serviço é um prazer, né? Sim. É um prazer. E com os adolescentes, eu não sei nem o que dizer sobre os adolescentes. Essa já é a próxima pergunta, você já tocou, já vou fazer pra você já não, então tá. Ela cuida, gente, dos adolescentes da tribo. Qual que é a idade? De 11 a 17 anos. De 11 a 17. Então, assim, é uma fase de muitos hormônios, né? Muita coisa. E, tipo assim, quando a gente tá nessa fase, a gente não reconhece que a gente é chato, que a gente é rebelde, que tá precisando mudar algumas coisas. Não reconhece. A gente reconhece quando a gente convive com outro. Exatamente. Adolescente. Então, tipo assim, comigo foi assim, sabe? Os meus pais falavam assim, é a fase da aborrecência e tal. E aí eu falava assim, gente, mas nossa, eu uma princesa. Eu não faço nada de errado, né? Aí quando a minha irmã entrou, aí eu falei assim, meu Deus, você é insuportável, menina. Não faça isso. Só que, tipo assim, é mais fácil a gente ver na pessoa do que em nós. Aí eu falo, nossa, como eu dei trabalho pro meu pai e minha mãe quando eu tava nessa fase, né? E a gente falando sobre isso, maninha, eu tô brincando, ó. Te amo. Você não é chata. Mas assim, acho que uma das piores fases é dos 12 aos 13, né? Que é aquela fase assim que você tá entrando e tá descobrindo, tanto o seu corpo tá mudando, a sua identidade está sendo formada. E você, Isadora, como uma das pessoas que tá à frente, né? Do culto da tribo, eu gostaria que você falasse como que quais são os desafios, porque você falando com jovens, você tem que usar uma linguagem diferente. Exatamente. Né? Então eu gostaria que você falasse dos desafios, como que é pra você. Tá. E, só esse dia, gente, teve um jovenzinho que batizou, né? Que é um dos frutos da tribo, né? Que tá lá sempre participando. Esses dias ele ficou pro culto da Wave. E isso é muito maravilhoso. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente ver isso. Nossa, eu cheguei a chorar, não dou conta. Mas assim, há 6 meses atrás o pastor sentou com a gente da liderança da Wave, porque o Wave é dos jovens e a tribo é dos adolescentes, pra definir que a gente teria o culto. Deixa eu explicar. Antes era a tribo dos jovens. Era tudo. A tribo era jovens e adolescentes. Aí a gente sentou com o pastor falou, olha, a gente precisa separar isso aí. Porque os jovens não ficam confortáveis e os adolescentes são menores, né? Saíram da fase da criancice agora. Sim. E aí a gente sentou e definiu que os adolescentes chamariam tribo, né? E o culto de jovens chamaria wave. Então a gente sentou com o pastor há 6 meses atrás e a gente foi definindo, olha, você vai ficar com os jovens, você vai ficar com os adolescentes. E eu sempre gostei, tipo assim, quis ficar com os jovens, né? Eu era dos jovens e a gente é jovem. Sim. Quando o pastor me pediu pra ficar com os adolescentes, eu queria chorar. Eu falei, não é possível que está Eu falei assim, então, pastor, mas o senhor e ele não acha. E o pastor é muito sincero com a gente. E aí ele diz, eu acho que você tem que ficar com os adolescentes. Você acha? Eu não acho, não. E aí eu falei assim, tá bom, né? Eu falei assim, eu vou orar, posso? Ele pode orar. E eu orei, e o senhor me deu uma visão que eu estava com os adolescentes ali,
enfim, eu tive uma visão. E aí eu orei, o Senhor colocou paz no meu coração e eu falei, não é o que eu me vejo fazendo, mas se é o que o Senhor quer pra mim. Pode até não ser algo que eu vou fazer o resto da minha vida, mas se é algo que o Senhor quer pra mim agora, eu vou obedecer. E eu fui, né? Fui. Gente, não. O Senhor, Ele coloca você no exato momento onde Ele quer que você esteja e no exato lugar. Sim. Não tem como. Sabe, a minha linguagem, eu costumo falar que é muito pra quem prega pra jovem, é muito difícil saber lidar e pregar pra adolescente. E mesmo jeito contrário, quem prega para adolescente é muito difícil pregar para jovem. E eu tenho uma linguagem, sim, de pregação para jovens, mas eu não sabia que eu tinha tanta linguagem de pregação de adolescente que eu tenho. É uma comunicação, assim, com os meninos que não dá para explicar. Os meus outros companheiros, né, que tá comigo na liderança, a Carol, o João, eles viram pra mim e falaram assim, Isa, esses meninos, eles te amam. Eles não conseguem prestar atenção na pregação de ninguém, mas na sua, eles ficam quietinhos te olhando. Você é a única que consegue, e é realmente, é uma verdade. Eu sou a única que consegue puxar a atenção deles, sabe? A única. Os meninos, o João, ele tem muita linguagem de jovem, e aí ele vai pregar com os meninos, e os meninos não conseguem entender o que ele tá falando, e toda hora, o que é isso? O que é isso? A Carolzinha morre de vergonha, né? Eu falo que ela nem foi chamada pra isso, né? A gente tá liderança da tribo, eu falo que a gente se completa, porque cada um tem um dom diferente. Sim. Por exemplo, eu fico com a palavra, a Carol, ela fica ali na parte da organização, né, de ajudar, a Bia fica ali na parte ela é muito alegre, né, espontaneamente, então ela gosta muito de animar as crianças, ela anima muito, alegra muito as crianças, então eu falo que deu certinho, foi um grupo completo, uma liderança completa. E o maior desafio é realmente fazer com que os meninos aprendam e prestem atenção, porque essa faixa é uma faixa onde eles estão super dispersos. Eles não podem ouvir um barulhinho. E eu sou muito brincalhona, né? Sou muito engraçadinha e eu fico fazendo graça, né? Tô pregando e aí o Senhor falou, né, que a minha vida seria um testemunho pra mim, em todas as minhas áreas, né? No meu casamento, com os jovens, com os adolescentes, em todas as áreas. E essa fase do adolescente é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. É a fase onde os meninos, eles estão sujeitos ao mundo, né? É a fase onde os meninos, eles estão sujeitos à escola, né? Estão sujeitos às coisas que o mundo ele tem pra oferecer. E é um papel, né, da igreja acolher esses meninos, né? É uma fase onde os meninos, eles não têm tanta comunicação com os pais, né? E somos nós da liderança que somos responsáveis, às vezes, por ter essa comunicação, né? Por ter esse discipulado. Eu tenho trabalhado muito com discipulado com os meninos. Você à frente da tribo, né? Cuidando dos adolescentes aí. É um desafio, né? Porque você tem que falar de uma maneira mais dinâmica para os adolescentes, né? Exatamente. E aconteceu algo aqui, gente, nós ficou sem memória, estamos aqui numa luta para gravar esse vídeo. Nós tínhamos falado muita coisa, o celular não estava gravando. Mas a gente vai tentar resumir um pouco, né? A gente tinha falado sobre a importância de dar atenção para os adolescentes, né? Os pais sentar, conversar. Exatamente. E dar a devida atenção, conversar com o seu filho, né? E às vezes é muito fácil a gente impor alguma coisa, mas às vezes a criança nem sabe por que aquilo está sendo imposto. Exatamente. Né? Então, assim, conversar, falar. E qual que é o desafio, assim, que você vê hoje lidando com adolescentes da tribo, né? Você ter tido entrado na igreja adolescente, né? Hoje você consegue ver aquilo que você passou, você consegue se identificar com esses adolescentes, eles conseguem se identificar com você. Como que é isso? Qual que é o desafio aí a ser? Assim como eu tinha falado no vídeo que a gente gravou, é muito bom, ao mesmo tempo que é muito bom trabalhar com esses meninos, porque a atenção deles, eu nem sei se eu já falei isso ou não, mas os meninos até falam, né, que eu tenho um negócio comigo que eles não entendem, que os meninos, eles me amam, eles só conseguem prestar atenção na minha pregação, não conseguem prestar atenção na pregação do pessoal, dos outros, né, mas porque igual eu te falei, né, o Senhor, ele me disse que
seria um testemunho, então eu acho que ele me entrega exatamente aquilo que eu preciso, sabe? Pra entregar pra aqueles meninos, pra liberar na vida daqueles meninos. Por exemplo, na minha fase de adolescência eu vivi muita coisa. Vivi muita coisa em escola, vivi muita coisa com pai, mãe, tive muito problema com a minha mãe a gente sempre brigou. Então, assim, na minha adolescência eu vivi muita coisa. E foi bem na hora que eu entrei pra igreja. Então, o Senhor, Ele abriu os meus olhos, e além de ter abrido os meus olhos, ele me entregou pessoas pra me ajudar, pra me discipular. Então, o meu maior desafio é esse. Fazer com que esses meninos, eles me vejam e vejam os outros, o João, a Carol, como um exemplo, como um amigo, como alguém que eles podem contar, como alguém que eles podem olhar e falar assim, eu posso contar com a Isa, eu posso contar os meus segredos, né? Igual teve da tribo, né? Uma discipulada minha da tribo, chegou lá triste, e eu sentei com ela, falei, vamos conversar, e ela me contou, e a gente orou juntas. Então, muitas das vezes o adolescente, ele não vai ter essa conversa com o pai, e nem com a mãe, né? Aí, às vezes ele não vai se sentir livre, tipo assim, não vai se sentir bem, né, contando isso. Então, eles têm que ver a gente da tribo, né, com pessoas que vão ajudar eles, como amigos dele, né? Sim. E por isso que o discipulado é tão importante nessa fase, né? Estar do lado desses meninos é muito importante. Então, ao mesmo tempo que eu amo, é maravilhoso, né? Eu dou meus exemplos, os meus exemplos de vida, eu falo assim, toda vez que eu queria sair com a minha mãe, eu limpava a casa, chegava pra ela e falava assim, que você quer que eu limpe o que hoje? E aí eles super interagem comigo, teve um lá que falou assim, quando eu quero sair, que eu quero alguma coisa, eu lavo o carro pro meu pai. A gente morreu de rir, foi super, gente, é muito bom. Os então é algo que eles se identificam, né? Nossa, tem alguém que me entende. Exatamente. Né? Tem alguém que já passou por isso que eu tô passando hoje. E essa é a fase da adolescência, é um turbilhão de emoções, é a descoberta da identidade. Então, eu falo até para os pais que estão nos assistindo, pais, não deixe que o seu filho tenha medo de vocês. Exatamente. Né? Mas esteja de braços abertos, sejam amigos, conversem, porque a hora que o seu filho estiver passando por um problema, ele vai confiar em você para contar. Exatamente. Porque ele vai ver uma pessoa que primeiro, antes de qualquer coisa, vai escutar e acolher. Então é isso, sabe? A gente ainda não é mãe, né? A gente ainda não teve filho, mas eu creio que isso está sendo criado uma base, né? Você com os seus irmãos, você com os jovens, com os adolescentes. Então tudo isso Deus está nos preparando. E assim, você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, então tipo assim, cuida do seu filho, conversem. Sabe, às vezes ele só quer um abraço. É jovem sofrendo com depressão, ansiedade, se cortando, sabe, se escondendo, se reprimindo ali e aguentando coisas que não era pra eles estar aguentando sozinho, né? A gente falou, né? Existe um quebre o ciclo. Igual, por exemplo, se você não foi uma pessoa que recebeu amor dos seus pais, não é porque você não recebeu amor que você não tem que passar esse amor, dar o amor devido ao seu filho. Até porque você é mãe dele, até porque você é pai dele, né? Isso é muito sério, porque assim, por exemplo, eu mesma fui uma pessoa que não recebia amor da minha mãe, né? Mas assim, existem vários tipos de amor, é aquilo da linguagem do amor, né? Existem palavras de afirmação, existe toque físico, existe... A minha mãe, ela nunca demonstrou amor pelas palavras e pelo toque. Mas ela sempre demonstrou amor em ações. Só que ações, afazeres de casa, não é tudo. A gente precisa de um conselho, a gente precisa de palavras, de um tempo de a gente precisa de um tempo de qualidade, a gente precisa de toque físico. Isso é se sentir amado. E assim, a minha mãe não conseguiu passar isso pra gente, mas é porque ela não teve, né? E ela não foi ensinada a ter e a passar. Ela não teve e ela também não foi ensinada que ela tinha que passar e ter esse conselho dela. Mas ele chegou em mim e eu até falei pra Paula, eu quebrei esse ciclo. Porque Deus foi tão bom comigo que ele me entregou. Eu acho que quando você tem uma intimidade com Cristo e cria princípios, Jesus, ele te alimenta, ele te enche da própria alegria e do amor dele. Então hoje eu falo que eu sou uma pessoa com muito amor pra dar. Eu sou muito amorosa, eu abraço muito, eu beijo muito, eu gosto muito. Então eu quebrei esse ciclo e eu tô crescendo, né, evoluindo em princípios que
são inegociáveis, entendeu? Os meus filhos, eu já saberei como educar os meus filhos, né? Eu já vou saber como tratar, igual, essa questão da adolescência é muito complicada, porque tem adolescente que chega pra mim e fala assim, nossa, porque a minha mãe, ela não me escuta, fala pra mim que é frescura. Gente, fase da adolescente, tanto adolescente quanto crianças, não negligencie, não menospreze, né, você que é da psicologia, não menospreze o sentimento do seu filho. Por quê? Quando você menospreza o sentimento do seu filho, tanto criança, principalmente na fase infantil, né, quando ele é criança, ele vai crescer achando que ele não deve demonstrar os sentimentos. E vai criar uma barreira aí, você entende? Então, assim, eu poderia ter crescido uma criança sem saber demonstrar nada de sentimentos. Eu até te falei antes, né, que eu também, tem hora que eu sinto ciúmes, eu não demonstro que eu tô com ciúmes. Mas, assim, são só em alguns pontos. Eu poderia ter crescido uma criança muito não expressiva, né, sem expressão nenhuma, sem amor, sem carinho, né, mas o Senhor, Ele é tão bom. Sim. Ele é tão bom que esse ciclo foi quebrado. Então quebre o ciclo, entende? A sua criança, ela sente, ela tem sentimentos assim como nós sentimos, né? Assim como nós temos. E é muito gratificante pra mim hoje estar à frente da liderança da tribo, porque pra mim não tem coisa melhor do que ver um adolescente batizando. É aquilo que o pastor fala, né? Aquele que, quando adolescente, quando a pessoa ela conhece Jesus e se converte na adolescência, tem grande chance de nunca mais sair da presença de Deus, né? E comigo aconteceu assim, né? Inclusive hoje eu falo que é impossível eu sair dessa presença. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, entendeu? Se você conhece ou conheceu verdadeiramente a Cristo, você vai ter certeza dentro de você de que não há outro lugar. Esse é o caminho. Então, assim, eu chego a arrepio porque, assim, a felicidade que eu tenho, o amor que eu tenho por essas crianças, por esses adolescentes, é assim, não tem explicação, sabe? Deus, Ele me colocou exatamente no lugar onde eu deveria estar hoje e eu creio que não é para sempre. Eu creio que é uma fase. Sim. Eu creio que eu ainda vou discipular mulheres, eu creio que eu ainda vou discipular casais, porque foi uma palavra do Senhor na minha vida, que a minha vida vai ser um testemunho. A minha vida será um testemunho para adolescentes, para casais, para mulheres. Eu perdi meu pai recentemente, né? Então eu creio que eu também vou poder ajudar muitas outras pessoas mais pra frente com o luto. Né? Tem até uma amiga minha que falou, Isa, quando eu perder meu pai, eu já fico até com medo porque eu não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Eu falei assim, mas eu falava a mesma coisa. Juro, 4 dias antes de perder meu pai, eu olhei pra minha mãe e falei assim, no dia que meu pai falecer, você pode me internar, porque eu não vou aguentar. Só que a maior característica do Espírito Santo é o consolo. Isso é indiscutível. 3 semanas? Vai fazer, né? Fez 2 semanas. Fez 2 semanas. 2 semanas. E hoje eu lembro do meu pai, o meu choro, ele não é de tristeza, ele é de saudade. E eu não consigo ficar triste. Eu só fico alegre, porque primeiro eu sei onde ele está. E o meu pai, ele viveu tudo de mais lindo que ele tinha pra viver. Sim. Eu amei ele da melhor forma possível, ele me amou da melhor forma possível. E eu sei que ele tá nos braços do nosso pai, sabe? Sim. Então, e eu sei que não é a morte, sabe? Eu não consegui ver o enterro do meu pai, eu só fui no velório. E aí o Eduardo, você tem certeza que você não vai? Eu falei, não, eu não vou, porque ele não está lá. Eu falei, perdoado, ele não está lá. Ele tá em outro lugar. Porque a morte é só o corpo. Ali ficou só o corpo. Ali ficou só o corpo. Entende? Então, assim, ele não está lá. E isso é maravilhoso, gente. Sentir o consolo e o amor do Espírito Santo numa fase assim é muito importante. E, assim, eu quero viver tudo de mais lindo que Deus ele tiver, sabe? Nos meus ministérios, com os meus dons, com aquilo que ele tem me entregado. E a gente vê que isso tem dado fruto, né? Tanto a tribo, como a equipe de mídia, a equipe do louvor. Esses dias teve um adolescente que batizou, né? Isso é muito maravilhoso. Esses dias até o Cris falou que o louvor, ele é muito importante, porque é o louvor que vai preparar o coração da pessoa para receber a palavra. É onde ela vai tirar todas as resistências ali. Então, às vezes a pessoa vai... Não, eu vim, mas eu não vou dar um glória, eu vou ficar quieto na minha. Às vezes foi por pressão de alguém, mas tipo assim, o louvor ele tem esse poder de quebrar essas barreiras, né? Pra que a palavra possa entrar no coração da pessoa e surtir um efeito.
Então, tipo assim, a igreja, como todos os ministérios, é importante. Exatamente. Né? Todas a salinha das crianças, exatamente. Os adolescentes, os jovens. E é aquilo, se Deus te entregou algo, vai com tudo. É aquela frase que eu não tiro da boca. Tudo que for fazer, que é uma palavra, né? Faça com excelência, com amor, como para o Senhor, não para os homens. Né? Isso é bíblico. Tudo que for fazer, faça como se você estivesse fazendo pro Senhor e não para os homens. Você tá servindo na igreja, é pro Senhor. Você tá servindo na salinha das crianças, é pro Senhor. Esses dias eu vi até um podcast de um outro rapaz, eu nem lembro qual, mas ele falando que as pessoas hoje, elas querem destaque. Nossa, porque se eu não estou em uma posição de destaque na igreja, eu não quero. Gente, o que é isso? Isso é competição? É competição, ó. Uma vez o Senhor me falou, o meu altar não é lugar de competição. Você tá ali na igreja pra servir ou pra ser visto? Entendeu? Então, por exemplo, se você estiver na cozinha da igreja, faça o seu melhor. Porque minha sogra é da cozinha da empresa e ela é maravilhosa. Da cozinha da igreja, da empresa não, ela é maravilhosa, todo mundo ama, é apaixonado. E ela faz com amor, por isso que as coisas que ela faz são tão boas. E ela não é menos importante do que a pessoa que tá no louvor. Então, tipo assim, toda pessoa tem sua relevância, né? Então, assim, desde a pessoa que coleta o lixo do nosso bairro até o empresário. Imagina se o coletor de lixo não coletasse o lixo. A bagunça que ia virar, né? O fedor, né? Até os animais mesmo, né? Ninguém gosta do urubu, mas... Então, tipo assim, imagina se não tivesse o urubu. Né? Então, é toda uma cadeia alimentar. O Senhor, Ele fez tudo perfeito. Exatamente. Eu e meu esposo, a gente tá lendo o livro de Salmos e a gente começa ali a partir do 100. Tudo eles... o louvor de todas as coisas que o Senhor fez é algo tão maravilhoso. Ele fez as rochas, né, para aqueles animais, o frio para os animais mais peludos, né, o urso polar, enfim... E ele pensou em tudo, sabe? No dia que o pastor me falou, no dia que o pastor me casou, inclusive, ele falou assim que Deus, ele criou tudo e viu no final do dia que era bom. Ele criou os céus e a terra e viu Deus que era bom. Criou os animais e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criou, ele olhou e falou assim, é bom. Aí na hora que ele criou o homem, ele olhou pra mim e falou assim, não é bom. Ele falou isso no dia que ele me casou. Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí, né, criou a mulher a partir da costela. Então, é lindo ver que o Senhor, ele fez todas as coisas exatamente do jeito que elas têm que ser. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que estão nos assistindo que ainda não se encontrou, que ainda não se descobriu, que ainda não sabe quem é em Deus. Mas, assim, eu quero dizer pra cada um que está nos assistindo, vocês são especiais. E Deus tem algo pra você. Né? Porque senão Ele não teria feito você. Cada um tem sua identidade, cada um com a sua essência, cada um com o seu jeitinho. Igual lá na igreja. Cada pessoa da liderança vai complementando um ao outro. Né? Tem um que é mais na dele, mas quando abre a boca, fala uma coisa assim tão certeira. A Carol é uma o dessas. outro é sincero, mas tudo que ele fala rindo. E tipo assim, as coisas vão se complementando, sabe? Não é porque a gente às vezes está na frente assim, né, da liderança ali, que as outras pessoas é desprezada. Não, tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para servir, tem espaço para fazer e fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou. E tipo assim, não é só na igreja. Isso começa dentro da nossa casa, né? E estende para todas as áreas, tanto a profissional como a espiritual, a saúde, enfim. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer. Se você está nos assistindo, você tem um projeto, você tem algo, entrega para o Senhor, sabe? Primeiro você faz para glorificar a Ele, depois você olha para as outras coisas. Então isso é muito maravilhoso, sabe? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? A Ele é a glória. Então tudo que você for fazer, consagre ao Senhor, também é bíblico. E aproveitando que a Paula disse sobre se você tá com uma crise de identidade ou algo assim, entenda de uma vez por todas que você foi criado para algo, né? Você foi criado para um propósito, você você tem uma identidade, né? A Bíblia fala que nós, o Pai nos adotou, né? Que nós nos tornamos filhos e, por exemplo,
não passe por nada sozinho, sabe? Você tem que entender, eu preciso de discipulado, você precisa de discipulado, todos nós precisamos de um discipulado. Eu mesma tenho o dom de pastoreamento, né? E por isso que eu discipulo os meninos da tribo. E não significa que ela já é pastora, né? Não, mas ela, tipo assim, exatamente. Hoje ela tá cuidando dos adolescentes, é igual ela falou, mas amanhã ela pode estar com os casais, com as mulheres. Exatamente. Então, tipo assim, se Deus te fez uma promessa, igual o Senhor falou muitas vezes pra mim, que eu ia pregar no mundo inteiro, isso ainda não tá acontecendo. Mas de certa maneira Ele tá me preparando. E idade também não é resquício pra maturidade espiritual. Por exemplo, a Paula, por exemplo, podemos ter muito mais maturidade do que espiritual, tô falando de maturidade espiritual, do que alguém mais velho, porque nós conhecemos a Cristo primeiro e nós tivemos mais vida em Cristo, né? Então, assim, se eu te falar que tem casais que procuram eu e o Edu, eu, com 19 anos, acabei de casar, tem casais que me procuram, porque me veem como exemplo e vê que eu tenho princípios baseados no Senhor. Então não pais também. Pais. Nossa, pai já chegou, cansei de chegar em mim e pedir conselho. Então, assim, maturidade espiritual se cria, se desenvolve com a intimidade que você tem com o Senhor. Então, a gente pode não ter vivido tanto assim na vida, né? Igual 19 anos, 21 anos. Mas maturidade espiritual você cria com o Senhor. Sim. Entende? Então, assim, hoje eu cuido de adolescentes, mas o Senhor tem palavras que amanhã eu cuidarei de mulheres. Sim. Que amanhã eu cuidarei de casais. E é interessante que às vezes você passa por algo que você não entende, mas depois lá na frente você vai cuidar de alguém que tá passando por isso. Não, o Senhor me falou, tanto é que quando eu já tive crise de ansiedades por anos, e tem aquele negócio, né? Quando o crente tá passando por algo, é o diabo. Gente, nem tudo é o diabo, nem tudo é o inimigo. Era o Senhor que me permitia passar por aquilo. É até uma história, um testemunho mesmo, né? Caso, às vezes, mais pra frente, a gente pode até fazer um vídeo assim, falando se o pessoal, né? Quem sabe você não abre um quadro de ansiedade, né? Enfim, e eu não entendia, mas o Senhor me falou, ei, você passou por isso, porque lá na frente isso vai ser um testemunho pra pessoas que passam. Então, assim, não fique sozinho nessa. Entenda que você precisa de alguém pra te ajudar, você precisa de um discipulado, você precisa de alguém pra estar do seu lado. Não caminhe sozinho, porque nem Jesus caminhou sozinho. Ele poderia muito bem caminhar sozinho, porque ele era o dono de todas as coisas, podia, mas nem ele caminhou sozinho. Bom, então, falando assim de casal, né? Você tá recém-casada, como que você e o Eduardo se conheceram, né? O que pra você é fundamental para que um relacionamento seja duradouro? Porque hoje as pessoas elas têm uma visão assim, casei, se não der certo eu separo. Mas não é, casamento é uma aliança que a gente faz e é até que a morte separe, viu, gente? Exatamente. Primeiro, se você quer namorar e não tem pensamento de casar, então nem namora, tá? Isso. Porque o namoro é um preparo pro casamento. Se você tá conhecendo alguém, você olha pra essa pessoa e fala assim, eu até gosto, mas eu não quero casar com ela, nem entra, tá? Eu vou ser bem dura e sincera. Eu gosto demais do pastor Lucinho, porque achei uma pregação dele na Madre esses dias. Eu quase morri de rir. Eu gosto muito dele. E ele é bem sincero mesmo, eu vou ser bem sincera igual ele fala. Eu conheci o Edu, mas vamos voltar. Eu conheci o Edu na igreja mesmo, né, que nós estamos hoje, na Vivo Caminho. E foi muito de Deus. Eu falei pra Paula que a minha vida inteira eu sempre tive medo até do que o meu pai falaria, porque eu sempre fui a princesinha do meu pai. E ele sempre falou, não vai chegar com um homem desse jeito aqui. Ele falava assim, de tatuagem, brincando, não sei o que, dentro de casa não. E eu, sim, senhor, né? Tipo assim, tá bom, pode ficar tranquilo. E eu sempre orava, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo amor de Deus, deixa eu arrumar uma pessoa que meu pai goste. Porque pra mim, eu poderia amar a pessoa, eu poderia ser o príncipe da Inglaterra. Se meu pai não gostasse, ou minha mãe, pra mim não valia. Porque eu creio muito que os pais, eles têm discernimento, assim, da parte do Senhor mesmo. Os pais podem não ser crentes, mas parece que eles têm um discernimento do Senhor quando a questão é relacionamento e tudo, né? Nem só em relacionamento. Então, quando eu conheci o Edu, eu senti muita paz, sabe? Eu conheci ele na igreja, a gente começou a conversar, ele começou a comentar nas minhas fotos do Instagram, aí a gente saía pra comer depois do culto,
na época que a gente se conheceu, foi bem na época que o meu... Eu pego um negócio de ansiedade, não consigo ficar parada. Foi bem na época que a igreja, ela tava com... Os homens da igreja estavam indo pra uma quadra de futebol. Acho que era toda quinta. E aí eu ia, porque meu padrasto ia com a minha mãe, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, e ele ia com a mãe dele, com o padrasto dele, porque o padrasto dele jogava, mas ele ia só, tipo assim, pra ficar lá comigo. Eu também ia só por causa dele, porque senão eu ficava em casa. Sim. E a gente sempre sentava junto, conversava, começou a conversar. Foi assim, sabe? Foi bem simples. Foi tudo muito rápido, né? Eu já conheci ele, já apresentei pra minha mãe. Meu pai amou ele de cara, então eu fiquei chocada. Eu falei assim, cara, esse é o menino que eu vou casar. Sim. Sem brincadeira, eu acho que já vai fazer 2 anos que nós estamos juntos. Eu falei assim, esse é o menino que eu vou casar, porque eu senti uma paz muito grande. Tem aquilo, né? O Senhor, ele não escolhe a pessoa que você vai casar. O Deus não tem uma pessoa certa pra cada um, mas você escolhe, ele abençoa, ele te dá uma paz. Ele nos instrui também. Ele nos instrui, né? Porque, tipo assim, o que a gente quer pra nossa vida? Exatamente. Né? Então, às vezes, escolher uma pessoa que tá na contramão, que Exatamente. é um jugo desigual, isso vai falar muito. Às vezes, no namoro, não, que é tudo perfeitinho, é tudo maravilhoso. Mas e quando casa? Em qual igreja vocês vão congregar? Exatamente. Onde vai batizar os filhos? Exatamente. Né? Então, tipo assim, coisas que o vão propósito também, né? se divergindo. E você tem que estar atento aos sinais. Seu coração sente paz com essa pessoa, né? Como você se sente. Por exemplo, então eu fui muito por isso, sabe? Também. O propósito é muito importante, porque se você tem chamado pra nações, e o seu parceiro ou a sua parceira que você tá conhecendo tem chamado totalmente diferente do seu, tipo assim, tem pessoas que acham que não tem nada a ver, mas eu particularmente, entende o que eu tô querendo dizer? Não bate, sabe? Não condiz. O Edu, por exemplo, tem chamado pras nações, e eu também. Sim. Então, tipo assim, entende que é uma coisa que casou ali, que deu certo? Sim. Ele que tem junto vai transbordar. Exatamente. Ele tem chamado pastoral de cuidado e eu também. Entende? Então ele tem. Ele não tem o dom de louvor, né? Ele não hoje ele é ministro de louvor, porque é aquilo que eu te falei, né? Sim. Do mesmo jeito que eu entendo que hoje Deus me colocou à frente da tribo, mas é por um período, por um momento, Deus ele colocou o Edu já não tem louvor, já tem uns anos, mas assim, porque a gente precisava, né? Porque foi aquilo que o Senhor entregou pra ele no momento. Mas assim, não é algo que ele vai fazer, não é o chamado dele, vamos dizer assim. Apesar dele tocar muito bem e cantar muito bem, entende? Então assim, e vamos falar agora do que eu não negocio no namoro. E no namoro / casamento. Eu acho que assim, pra você casar ou pra você namorar, pode ser pra namorar, você tem que ter 3 tipos de maturidade. Esses são princípios inegociáveis meus. Foram 3 princípios inegociáveis meus. E 3 princípios que eu aconselho vocês a olharem antes de começar a namorar. 3 tipos de maturidade. Primeiro, maturidade espiritual. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe que você é filho de Deus? Você sabe do seu chamado? Você entende o seu ministério? Você entende o que você vai fazer? Você sabe? Você sabe dos princípios a serem seguidos no namoro da Bíblia? Você tem essa maturidade espiritual? Se você tem, já tem um ponto pra começar um namoro. Segundo tipo de maturidade emocional. Você tá namorando por carência ou você tá namorando porque você quer construir uma família? Você tem maturidade emocional o suficiente? Você tem maturidade emocional o suficiente para saber lidar com os sentimentos do seu esposo, do seu namorado? Você tem maturidade emocional para entender que as suas vontades elas não têm que serem feitas sempre, porque namoro e casamento é assim. É você entender que ele gosta de uma coisa, você gosta de outra. Uma hora você vai ter que fazer uma coisa que ele vai querer fazer, outra hora você vai fazer. Você vai ter que se abster, né? Aquilo de. Como é que fala? Renunciar, você vai ter que renunciar. Então, se você tem essa maturidade emocional, você tá pronto pra isso ou você é infantil, você é uma criança? Você ainda age como se você tivesse... tipo, namoro não é só pra gente postar fotinha bonita na rede social e fazer declaração. É um preparo. E assim, por muito tempo, eu pensei que era isso. Às vezes, quando a gente tá mais novo e tal, a gente tem isso. Eu vou namorar porque eu preciso de alguém pra satisfazer as minhas carências e tal. Então, tipo assim, enquanto a gente não amadurece emocionalmente, igual você falou, as coisas não fluem. Porque, tipo assim, você tá pronto pra quando
o seu namorado falar assim, não, a gente não vai fazer isso. Exatamente. Ou, às vezes, ele que vai ceder pra fazer a sua vontade. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes a pessoa ela se apega tão assim emocionalmente, ela fica dependente daquilo ali. Ela fica doente. Então, ela tem uma visão totalmente errada de relacionamento. E, gente, relacionamento é a coisa mais maravilhosa. Só que não é fácil. Aí, por exemplo, você mora com seus pais. Você é muito pregado nos seus pais, muito grudado, filhinho da mamãe, filhinho do papai. Você quer começar a namorar pra casar, tendo a mesma cabeça que você tem morando com seu pai e com a sua mãe. Aí você vai casar, você não vai dar conta de, como é que fala? Desmamar dos seus pais. Ei, a Bíblia fala, largar o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua esposa e esposo. É bíblico. Agora vocês são uma só carne. Agora pai e mãe vira parente. Sim. Pai e mãe não é família mais. Pai e mãe é parente. Agora família é você e seu esposo, você e sua esposa. Então você tá preparado pra isso? Você que é muito grudado com a sua mãe, seu pai, porque o Edu era um desses, sabe? É muito grudado com a família, com a mãe. E assim, se você não entende que a sua esposa, ela não é a sua mãe, você não tá pronto pra casar. A sua esposa, ela não tem os mesmos hábitos que a sua mãe tinha. A sua esposa não vai lavar a roupa do mesmo jeito que a sua mãe lavava. Entende? Então é tudo uma questão de maturidade emocional. É tudo uma questão de como você vai lidar com a situação. Esse é o segundo tipo de maturidade. O terceiro, não menos importante, maturidade financeira. Você tá namorando pra casar, não tá? Você tem condições de manter uma casa? Você, principalmente homem, você tem condições? Você tem a maturidade financeira? Maturidade financeira não é só ter condição, não. Maturidade financeira é você entender administrar o seu dinheiro. É você saber como administrar o seu dinheiro. Porque, por exemplo, se no namoro vocês gastam com qualquer coisa, vocês não estão nem aí pra nada, como todo final de semana e tal, não tem perspectiva de futuro, né? Porque hoje a gente sabe que a gente trabalha, paga conta, mas a gente tem que ter uma reserva. Sim. Entendeu? Pandemia veio, não veio? Tanta gente passou por dificuldade porque a gente tinha uma reserva e não podia trabalhar. Entende? Então você tem que ter essa maturidade financeira. Porque senão você vai casar, você vai achar que você pode gastar qualquer coisa, comprar qualquer coisa na hora que você quiser. O dinheiro vai faltar, vai fazer falta. E se tem uma coisa que acaba com o relacionamento, é finanças. Sim. O meu pai me ensinou isso a vida inteira. Nós que somos cristãos, nós sabemos que até que a morte nos separa, né? Não tem divórcio, mas você pode não estar divorciada, mas o seu casamento em si pode estar desgastando por causa de uma finança. Então, assim, maturidade financeira é inegociável, maturidade espiritual muito menos e emocional, então nem se fala. Então, se você quer começar um relacionamento, olha para esses três lados. Você tem os três, o seu futuro esposo tem os três, comece. Porque o Eduardo mesmo olhava para ele, eu via nele um homem trabalhador, de Deus demais, sabia o que queria, sabia quem era em Deus, tinha uma maturidade emocional muito grande, sabe, para lidar com as situações, lidar com as coisas. Maturidade financeira, então, nem se fala. Lógico, né, que no início do namoro a gente gasta muito, quer sair pra comer, mima e tal, mas ele sempre pensou em investimento, investir dinheiro, sabe? Sempre soube lidar com o dinheiro dele muito bem. E também cuidar, né? Seja a pessoa ganhando um salário mínimo ou ela ganhando 10 mil. Se ela não consegue ali viver com um salário mínimo e administrar aquilo, como vai ser quando ela estiver ganhando mais? O meu pai sempre me falava isso, Paula. Ele falava assim, se você ganha 1.000, você gasta os 1.000. Se você ganha 3, você gasta os 3. Se você ganha 10, você gasta os 10. Simplesmente porque você é errado, você tá ganhando mais. Você passou de ganhar, você tava ganhando 2.000, agora você ganha 20. É errado você comprar um carro novo, você ter um carro mais novo? Não. Só que você tá comprando, é a intenção no seu coração. Você tá comprando um carro novo porque você quer, porque o seu não dá mais pra usar, porque o seu tá quebrado, porque o seu tá ruim. Ou você tá comprando um carro novo pra se mostrar, porque agora você ganha muito. Você vai deixar a sua casa maravilhosa, bem boa, né? A casinha, né, que o senhor preparou pra você, porque você quer se mostrar ou porque você realmente precisa, tem filhos, teve 3 filhos, teve 3 gêmeos, você precisa de uma casa maior. Então tudo é questão de intenção do seu coração, entendeu? Não é porque você ganha 20.000 que você tem que gastar os 20, entendeu? Igual semana passada o Eduardo recebe por semana, ele recebeu mais, um pouquinho a mais que ele. Falei, esse dinheiro aí vai direto pra poupança, vai direto pra guardar.
guardar, Sim. sabe? Não é porque sobrou que a gente tem que sair gastando, que a gente tem que sair pra comer, tem comida em casa. Meu pai sempre me falava isso e eu nunca dava tanto raiva. que ódio. Ai, mas eu não quero comida Não. que tem. Gente, meu pai era uma pessoa tão sábia, que ele me falava as coisas, eu entendia, só que nem sempre eu seguia, e hoje eu vejo que ele tava, Sim. tipo assim, praticamente 100% certo no que ele falava. E eu fico, gente do céu, hoje que a gente tem a casa, a gente vê, sabe? Sim. Você vai gastar com comida, por mais que você quer comer fora, você vai gastar com comida pra quê se na sua casa tem comida? Aí você vai gastar um dinheiro que você pode usar na internet, porque qualquer saidinha hoje é 100 reais. Sim. É impressionante. Aí você vai gastar com a comida que você pode pagar a sua internet. E se quando chegar a fatura da internet você não tiver dinheiro pra pagar a internet? Verdade. Então, assim, gente, maturidade financeira é algo surreal. Não é só pra quem tá namorando e casando, não. É pra solteiros também, sabe? O João mesmo, o João, nosso amigo. O João, gente, o João é um cara, assim, que me impressiona. Que eu fico, João, se é a sua esposa, vai ter muito orgulho de você. Porque o João, ele tem uma maturidade financeira tão boa, Acima, assim, né? tão Tipo, acima, assim, pra um homem solteiro. Gente, é surreal, sabe? Sim. Ele mesmo já pensa em começar a guardar dinheiro, fazer uma poupança pro casamento dele. Ele nem tem namorada, nem sabe quando vai casar. Então eu olho e falo assim, gente, é assim, tem que ser assim, entendeu? É pensar lá na frente. Não, hoje eu tô Pensar lá na renunciando frente, aqui, mas pra quê? Pra que mais na frente eu possa ter um Pensar lá na conforto. frente, é. Igual às vezes meu esposo fala, a gente vai sair pra comer, hoje eu falo, não, a gente vai comer em casa. Exatamente. Então, tipo assim, aquilo ali foi um dinheiro que a gente poupou que no final do mês vai ajudar a pagar a fatura do cartão. Exatamente. Ou ajudar a pagar água, energia, coisas que, tipo assim, a gente não pode deixar de pagar. Não, exatamente. E que são compromissos, igual eu, a faculdade todo mês, é aquele tanto. Então, tipo assim, eu não posso fazer compromisso com o dinheiro que eu tenho que pagar a faculdade. Então, você falando aí de educação financeira, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre sair da zona de conforto, né? Um pouco aí da sua profissão. Como que hoje as pessoas elas estão tão assim acomodadas. Ai, mas hoje o mercado de trabalho tá tão difícil. E as pessoas, elas têm, assim, um certo preconceito contra empreender, né? Tipo assim, ter o seu próprio negócio. Mas eu falo assim, Isadora, que quem quer dá um jeito. Nossa, demais. A pessoa, ela vende salgado. Vixe. Ela faz... Eu era criança, eu vendia laranjinha, eu vendia bombom, eu vendia piqui pra minha avó. E eu sentava assim lá na esquina, e na esquina da casa da minha avó, onde ela morava, tinha um mercado. E hoje eu sentava lá na esquina, a pessoa vai sair do mercado, eu já vou oferecer um piqui pra ela, um molho de piqui. Aí eu falava assim, moça, quer comprar piqui e tal? E tipo assim, eu nunca tive vergonha de sair vendendo as coisas. Hoje, se eu pudesse, eu ia fazer alguma coisa pra vender. O que tá faltando é tempo mesmo. Mas, tipo assim, nunca tive vergonha desde pequeno. A minha mãe ensinou isso. E nem sabe? tem que ter. Minha Porque mãe, assim, meu pai. é aquilo que a gente falou lá no início. Você chegou onde você chegou de cima, porque só chega aonde chega de cima quem é rico. Sim. Só rico. E eu acho que os ricos ainda tá com mais humildade do que as pessoas com menos dificuldade hoje. É impressionante. Gente, ninguém cresce já lá em cima. Igual eu que tenho minha casa agora. Tá faltando algumas coisinhas e tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Você vai começar um comércio, você vai começar uma empresa, igual eu que tenho empresa de marketing. Você vai começar alguma coisa, começa do zero, começa do baixo, começa embaixo. Isso é questão também de humildade. Isso é assunto pra horas, eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Mas eu vou contar até meu testemunho bem rapidinho aqui pra vocês. Eu trabalhava na prefeitura ganhando R$600 como estagiária, né? Nem jovem aprendida, era estagiária. Hoje eu ganho, tipo assim... Nossa, não sei nem como é que fala, quintuplo, sextuplo. Não sei nem como é que fala. Muito, tipo assim, eu ganho muito mais de 100% do que eu ganhava. Eu não gosto muito de falar de salário aqui não, mas eu ganho muito bem, sabe? Ganho muito bem mesmo. E assim, como que eu cheguei? Entendendo que quem quer, faz. Quem quer dar um jeito. Eu comecei gerenciando, porque pra quem não sabe, meu serviço de social media é você gerenciar contas de Instagrams. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você me contrata pra tirar suas fotos, né, pra criar os conteúdos, tirar a foto, gravar os vídeos, fazer a parte de criação de conteúdo e as postagens no feed, nos stories. Então, eu trabalho com gerenciamento, né, com social media. Eu comecei
gerenciando um Instagram, porque geralmente, hoje pra você gerenciar um Instagram, tá na faixa aí de R$1.000 por empresa. Eu comecei gerenciando por R$250. Todos os dias, hein? Porque geralmente R$1.000 é 3 vezes na semana, 200 por mês, enfim, tem os pacotes lá. Todos os dias, no mês, R$250 eu comecei ganhando. Só que aí é que tá. Na prefeitura eu trabalhava igual uma doida, de segunda a sexta, né? No horário, no período da tarde. Não tinha férias, não tinha almoço, tipo assim, não tinha. Enfim, né? Não tinha esses benefícios, feriado. Só feriado trabalha, que não trabalha, né? Prefeitura emenda tudo. Mas assim, trabalhando pra mim, eu trabalho de onde eu quiser, de onde eu estiver, do jeito que eu quiser, né? Se eu quiser programar as postagens pra ficar um mês inteiro sem fazer nada, eu faço. Né, lógico, né, com todo o cuidado e excelência, é muito importante essa parte, mas eu tenho uma liberdade, assim, de serviço, sabe? O meu serviço, o meu salário não é fixo, mas se hoje eu vejo que minha casa, eu tô precisando de um recurso, eu tô precisando de finanças, amanhã eu fecho um cliente. Não é igual você trabalha numa empresa 24 horas por dia, 8 horas por dia na verdade, e você não pode achar outra empresa, né? Você não pode trabalhar em 2 lugares. Sim. Não, eu trabalho com empresa, eu trabalho pelo meu telefone, então eu faço meu horário e se eu quiser pegar 20 empresas, eu pego 20 empresas. Você tá entendendo? Então assim, eu ganhava R$60 na prefeitura, passei a ganhar muito mais, mas porque eu saí da minha zona de conforto. Por exemplo, hoje eu tô com eu tô trabalhando com muitas empresas grandes aqui de Rio Verde, muitas empresas conhecidas mesmo, sabe? Empresas que, tipo assim, poderia ter um marketing muito, muito top, mas assim, por que contratar um marketing de 7 mil que faz o mesmo serviço que eu faço e cobra mais barato que eu faço com excelência? Eu trabalho sozinha. Eu tenho alguns parceiros, mas assim, eu trabalho sozinha. Geralmente, quando você fecha um conjunto, uma empresa, mas que eu tenho uma empresa de marketing, mas eu também trabalho eu sozinha. Se a pessoa quer contratar o pacote completo, tem a empresa. Se a pessoa quer contratar só, às vezes, a criação de conteúdo, gerenciar o social media, eu tô aqui, entendeu? Sozinha. Então, assim, sair da zona de conforto foi o que eu fiz. Entenda, você que tá em qualquer área, cliente não tem que ir até você, é você que tem que ir até o cliente. Sabe, tem uma vez que uma pessoa fala, eu não vou atrás de cliente tem que vir atrás de mim. Então você nunca vai sair do lugar, tá? Porque todas as empresas grandes que eu tenho hoje trabalhando comigo foi porque eu fui atrás. Ana's Cake é uma delas. Eu fui atrás e tô com ela já vai fazer 1 ano, eu acho, mas enfim, fui atrás. Sair da minha zona de conforto. Se eu tô querendo emprego, serviço, vai atrás, procura. Eu tô orando, mas você tá orando pra Deus te dar um serviço e você tá deitada na cama. Minha filha, levanta, vai entregar um currículo, vai fazer um doce, vai fazer um bombom. Você já fala, meu filho, vamos fazer um bombom pra vender? Meu bombom é muito gostoso. E assim, gente, vai fazer alguma coisa, sabe? Levanta. É bíblico, Glória. Eita, Glória. É bíblico. Fala assim lá na Bíblia que, eu acho que é Paulo que falou, não sei não vou falar nada quem falou não, depois eu tô errado, as pessoas ainda vai rir da minha cara. Mas tá lá na Bíblia assim, ó, aquele que não trabalha também não poderá comer. Tipo assim, se você não trabalha, você também não tem o direito de comer, você não tá trabalhando, entendeu? Vai fazer alguma coisa da vida, entendeu? Isso, e pra você sair da zona de conforto, primeiro, você tem que entender que você precisa, sabe? Você precisa. Você tem uma casa pra cuidar? Vamos falar de uma mulher que não precisa trabalhar porque o marido faz tudo. Ei, mas o trabalho é bíblico. Entendeu? O trabalho é bíblico, sabe? Você não precisa, beleza, mas pelo menos trabalhe na sua casa, sabe? Estude, vai estudar então. Mas trabalhar em casa é um trabalho já muito grande. Não acaba o serviço da dona de casa. Não acaba. Mas assim, saia da sua zona de conforto, né? O Eduardo, esse dia, porque o Eduardo procrastina muito no serviço, falei assim, ele me perguntou, o que é o segredo? Porque eu sou uma pessoa que não procrastina. Se eu precisava, ficar aqui 2 horas da manhã trabalhando. Ele falou assim, qual que é o segredo pra parar de procrastinar? Eu falei, entender que você tem uma casa que você tem que prover. Fui bem direta. Mas é sobre isso, entende? Nossa, eu quero ter uma roupinha melhor. Vai atrás, sabe? Vai atrás de serviço, vai atrás de emprego. Procura sempre fazer o seu melhor. Se você é uma pessoa que não precisa trabalhar, tá na casa dos seus pais ainda, né? Tipo assim, adolescentes, jovens até, vai estudar, porque se tem uma coisa que todo mundo pode te tirar tudo, o mundo em si pode te tirar tudo, menos o seu conhecimento, menos a sua sabedoria. E isso é muito real, porque, assim, esses dias eu já vi, né, o meu esposo, que agora ele tá com outros serviços e tal, e eu vendo aquilo eu não tava entendendo, sabe? Eu via meu esposo saindo de casa 5h30 da manhã, 6 horas, chegando 10 da noite, às vezes,
Então, tipo assim, porque às vezes ele saía do serviço dele mesmo fechado e ficava lá pra fazer as coisas do outro. Então eu falava assim, mas pra que isso? Você tá morrendo de trabalhar e tal. E aí eu entendi que ele tá olhando lá na frente. Sim. É justamente ele tá fazendo ali algo financeiro pro nosso conforto lá na frente. Então isso assim é algo muito maravilhoso. E eu não entendia. Mas eu sempre gostei assim de trabalhar desde novinha. Eu já com meus 12, assim, bem novinha, igual criança eu já vendia as coisas. Eu comecei trabalhando na oficina do meu pai, eu ficava na recepção só pra atender telefone. Eu falava assim, PJ Motos, bom dia, não sei o quê. Eu comecei ganhando R$20 pra trabalhar ali 3 horinhas por dia, 4 horinhas e tal. Então, tipo assim, e hoje eu sou concursada. E tipo assim, não quero parar por aqui, é só o começo. Né? Eu tenho um canal, ainda não ganho nada, mas é um objetivo que eu tenho. Uma vez eu fui contratar, fui oferecer meu serviço pra empresa, ela falou assim, mas eu tô aqui, eu já tô com muito cliente bom, já tenho muito cliente, já não cabe mais nada aqui também nesse lugar que eu tô, tipo assim, não cabe mais nada, não tem como colocar mais equipamentos, também tá muito difícil contratar pessoas pra trabalhar. Eu saí de lá e falei assim, eu não vou mexer com essa pessoa mais não, mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, que cabeça pequena. Que mente pequena. Ela tá pensando pequena. Se você tem muitos clientes hoje e tá dando pra pagar suas contas, beleza, mas se você arruma mais, você vai ganhar muito mais. Você vai poder aumentar o seu espaço, você vai poder mudar para um espaço maior, você vai aumentar a sua clientela muito maior. Se hoje você ganha 10 mil, você vai começar a ganhar 20, você vai aumentar mais, você vai ganhar 30. Então, gente, a mente da pessoa, eu já ganho bem, esse salário já me sustenta. Tá, mas qualidade de vida. Se uma pessoa dessa expande, chega um nível que ela não precisa nem trabalhar. Ela vai pagar as pessoas ali pra trabalhar pra ela, né? E ela vai ficar gerenciando. Porque se tem um negócio que eu falo assim, patrão e chefe não trabalha. Isso é mentira. A chefe trabalha mais que qualquer um. Mas enfim, o trabalho duro mesmo, você não vai estar tendo, você vai estar administrando. Entendeu? Então, mente pequena de quem acha que tem que ficar no mesmo lugar e tá tudo bem. Cresça, vai pra cima. Procure algo, faça, entendeu? Então, Isa, nosso papo tá maravilhoso, né? Acho que vai ter parte 2, porque assim, muita coisa pra falar. Então, tipo assim, eu tô gravando com as pessoas, mas depois eu quero fazer parte 2, né? Eu tenho, assim, projetos pra esse podcast, montar o estúdio e tal. E assim, é o começo, né? Mas eu entendi que com os recursos que eu tinha que começar. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho como gravar na minha casa, eu tô indo na casa das pessoas, eu não tenho um celular bom, assim, com a memória boa, igual a Isadora viu. Nós ficou falando aqui um tempão e o celular com a memória cheia não gravou nada. Mas assim, com o que a gente tem, dá pra trabalhar. Foi o que a gente falou aquela hora, né? Comece da onde você pode começar. Porque você vai alcançar, sabe, o nível que você deseja alcançar. E eu comecei gravando vídeos com meu Pocket. Aí, ó. Meu Samsung. Quem nunca teve um Pocket? Tá aí os vídeos, gente. Péssima qualidade, mas tá tudo no canal. Eu não apaguei vídeo. Eu só apaguei aqueles que tinham direito autoral. Então, assim, tem eu de aparelho, tem eu com óculos desse tamanho, mas eu não tenho vergonha de onde eu saí, sabe? Até esses dias a gente saiu, né, com o pessoal, e a gente começou a mostrar foto antiga e tal. E tem gente que fala assim, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, gente. Eu mostro, eu falo assim, eu era feia mesmo, eu era brega mesmo. Mas essa pessoa fez a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, tipo assim, não tenha vergonha da sua origem, não tenha vergonha da sua família, de onde você veio. Eu tenho que limpar chão, eu tenho que tirar o lixo. Isso é um trabalho digno, então não tenha vergonha. Isso é até engraçado, porque eu sou uma pessoa mesmo que já fui muito taxada como metida. Ainda sou. Metida... Patricinha, sou mesmo. Mentira, brincadeira. Patricinha eu sou. Vamos falar que eu sou Patricinha? Você sabe qual que é o significado de uma pessoa Patricinha? Enfim, não sou, tá? Às vezes pelo fato de eu me arrumar demais, sempre estar maquiada. Mas enfim, isso é algo que eu preciso fazer por conta do meu serviço. Eu preciso passar credibilidade pros meus clientes. Né? É aquele posicionamento de imagem. Gente, isso é importantíssimo pra quem tem empresa.
sabe? Isso é muito importante. Eu até quero falar sobre isso nos próximos vídeos. E é muito importante. Então, às vezes, por eu andar muito bem arrumada, né, ter esse meu jeito, só gostar de, tipo assim, a coisa boa, porque não é errado, né? Você gostar de coisas melhor. Então, tipo assim, sempre fui muito taxada. Já fui muito taxada como metida. Depois que me conhecem, veem que eu não sou, sabe? Mas, assim, é aquele negócio. Se precisar trabalhar de limpar chão, eu vou. Não tenho vergonha. Não tenho. Já trabalhei em muitos lugares. Já trabalhei em bronzeamento, já trabalhei como jovem aprendiz, já trabalhei em muitos lugares, sabe? Não tenho vergonha da minha origem, não tenho vergonha de quem eu sou. Eu só sei que eu estou me tornando cada vez mais a pessoa em que eu sempre sonhei em me tornar, né? Que era uma boa esposa, uma boa filha, daqui a uns anos uma boa mãe, né? Tô montando tudo, minha casinha, minhas coisas do jeitinho que eu sempre sonhei. Tô me tornando profissionalmente uma pessoa maravilhosa, com um excelente serviço. Então, assim, enfim, é aquilo, isso. Não, então, o nosso papo tá maravilhoso, né? Mas, assim, pra encerrar, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem de encorajamento antes da gente fazer a oração, né? Pode ser um versículo, algo que você leva pra sua vida, enfim, fica à vontade, pode falar pras pessoas. Primeiro, sobre relacionamento, queria dizer pra vocês de todo o coração, peguem o que eu falei como exemplo, sobre os 3 tipos de maturidade. Isso é muito importante, vai ajudar muito vocês no namoro, no casamento, porque eu já errei muito com o Eduardo no quesito, né, falar, no quesito briga, enfim, né, se eu tivesse melhorado um pouco, né, eu não tinha passado, eu já tinha esses 3 princípios comigo, mas se eu tivesse melhorado mais, então esses 3 princípios são fundamentais, inegociáveis, tá? Levem isso pra vocês. A questão também de sair da zona de conforto é muito importante, não negligencie isso, sabe? Estude, trabalhe, procure ser um bom filho, procure ser uma boa filha, procure ser uma boa esposa, né? Um futuro esposo, enfim. Seja a melhor pessoa que você puder e aquele versículo que não sai da minha boca. Porque pra mim esse é um versículo que gere e move as nossas vidas. Tudo que for fazer, faça com excelência como para o Senhor. Se você entende que você faz pro Senhor, não tem como dar errado. Não tem. Porque a sua casa, você faz ela, você cuida dela pro Senhor. A sua vida, o seu corpo, né? Questão de saúde, você é pro Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Eu trabalho, o que eu tô fazendo, por mais que você trabalhe, às vezes você trabalha com uma coisa que você não gosta, faça com excelência pro Senhor. Todos os serviços que eu já passei, por exemplo, eu trabalhava na prefeitura mesmo, o meu chefe não queria que eu saísse de lá de jeito nenhum, e olha que eu nem fazia o que eu gostava. Eu trabalhei no fórum, também que não queria que eu saísse, me procurou depois pra mim entrar. Então, assim, tudo isso frutos de fazer com excelência. E é essa mensagem encorajadora que eu deixo pra vocês. Procurem ter uma intimidade com o Senhor, porque Ele vai te mostrar exatamente o caminho onde você tem que ir. É isso, galera. Se esse vídeo não te incentivou a levantar a bunda do sofá, eu vou levar a Isa na sua casa para ela puxar a sua orelha e te levantar. Exatamente. Então, gente, que papo maravilhoso. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar. E é isso, você vai orar, hein? Amém. Jesus, muito obrigada por esse podcast. Pai, nós sabemos dos princípios, Jesus, e do fundamento que isso aqui tem para levar para as pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Paula, que ela continue, Jesus, nesse propósito, porque nós sabemos que é algo, um propósito que o Senhor entregou para ela. Pai, em nome de Jesus, que ela continue alcançando vidas através da internet, Pai. O Senhor entregou para ela esse serviço e que ela faça com toda a excelência que ela conseguir. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que essas pessoas que assistam esse podcast, que elas entendam, Jesus, o verdadeiro significado do teu amor, da tua palavra, da Bíblia em si, que é um livro, Jesus, que nos ensina todas as coisas, é o livro da vida, é o livro do caminho. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, que as pessoas entendam, Jesus, que não há outro caminho, é o Senhor. Que elas possam entender, Jesus, que essa palavra, que esse podcast, que tudo que nós falamos aqui possa adentrar no coração dessas pessoas, Jesus, verdadeiramente
mente, para que elas abram os olhos delas em todas as áreas. Espírito Santo de Deus, abençoe a minha vida, Pai, que eu possa continuar, Jesus, abençoando pessoas, orando por pessoas, Jesus, fazendo o que eu faço da melhor forma possível, que eu possa servir o Senhor com alegria, servir ao Senhor com excelência. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Jesus, para que esse propósito nunca acabe, permaneça, porque vai alcançar muitas pessoas ainda. Que os nossos propósitos, Jesus, se cumpram aqui. Nós queremos viver, Jesus, verdadeiramente e unicamente para o Senhor. É o que nós pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, quero agradecer, né, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado sua casa, seu tempo, fez um café da manhã maravilhoso aqui pra mim. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Amém. E que você continue sendo luz, né, nesse mundo. Amém. E é isso, e fazendo a diferença, né? Amém. Pessoal, mais um episódio chegando ao fim. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deixe o seu like, se inscreva. Um beijo e até o próximo. Tchau!